você tiver a sua Bíblia e puder abri-la comigo, nós vamos ler um texto que está em Tito, no capítulo de número 1, no versículo de número 16. Uma das epístolas que Paulo escreveu a Tito, no capítulo de número 1, no versículo 16. Antes de nós lermos o texto e explicarmos, porque eu vou tratar de um assunto que precisa bastante da sua atenção, nós temos um esquete para poder ajudar você a entender o que nós vamos fazer aqui, falar aqui hoje nessa manhã. Então, por favor, abre a sua Bíblia, deixa o texto aí aberto com você, liga o seu smart device, desde que ele esteja em airplane mode, porque senão ele vai tocar, não é? E vai chamar a sua atenção. E presta atenção nisso, por favor. Nossa, minha cabeça está cheia. Errei a música. Meu Deus. Jesus! Nossa, estou precisando de conversar com você. É mesmo? Sobre o quê? Então, tomei umas decisões na minha vida. Fica até preocupado, né? Você não faz isso muitas vezes, né? Ih, credo. Enfim, tomei umas decisões na minha vida. E eu descobri que eu sou, como que chama mesmo? Ateia. Isso, sou ateia. Você não era crente? Não, eu sou crente. Ah, você é crente? Não, eu vou na igreja e tal, mas, sei lá, tá meio Quando você falou de decisão, achei que você ia falar assim, eu converti. Mas eu já sou crente. Ah, você já é crente. Aí agora, porque, assim, as coisas mudaram, sabe? Deus não faz aqueles milagres assim, grandes e tal. A gente não vê mais isso, então eu não acredito mais, não. Milagres grandes. Por exemplo, tô com sede. Sede. Por que você não faz uma aguinha aparecer aí pra mim? Aparecer água aqui no meio da igreja. Por favor, né? Você precisa de água? Acabei de achar a promoção. Buy one, get one free. Aqui, queridinha. Nossa. Duas? Pega Não, duas. só quero uma. Então vou guardar. Que Viu? legal. Água? Você queria água? Você Falei. viu? Promoção, comprei uma e levei outra. Maneiro. E é só isso? Sorte. Sorte. Sorte, foi sorte. Você queria água, você não tinha água, agora você tem sorte. Tá bom, desculpa. Grazi, querida, fofinha, obrigada, tá? Depois te dou uma água. E o que mais você quer que eu te faça? Tem uma ideia. Eu sou ótima no volante, quem me conhece sabe. Então, sabe o que eu tava pensando? Imagina só a cena. Vem cá, pertinho, pra gente imaginar aqui, ó. Imagina a cena. Rota 9, parada. Busy. Voltando do trabalho, 5 horas da tarde. Maravilha. Meu Deus. Você imagina, aí eu assim, fecho o olho, dirigindo de olho fechado, porque também... Só no espírito. Do nada, abre assim ó, o caminho e eu passo, tudo verde, tudo verde. Só pra você? Claro, milagre, faz isso. Imagina se todo mundo pede a mesma coisa também, né? Nossa, não, mas quem tá pedindo sou eu, né? Seria massa demais. Seria Né? bem complicado, Então você quer deixar de ser crente? Não. Eu sou crente ainda. Você é crente. Mas aqui o Senhor podia fazer uns milagres acontecer. Algo Coisa mais... Uau, inexplicável, uau, grande. uau. O que você está precisando? Tá, então, dinheiro. Essa crise. Eu recebi semana passada, meu cheque foi todo embora já. É dívida, atrás de dívida, atrás de dívida. Eu não tenho dinheiro, não. Essa crise tá horrível, dinheiro. Gente, a menina deixou cair a carteira. Moça, aqui, ó. Sua carteira, moça. Nossa, obrigada. De nada, Você fofo. achou? Já achei, tava aqui no chão. Você não pegou nada aqui dentro, não, né? Não, que isso, não deu nem tempo, peguei e te dei. Não, então, toma aqui um dinheiro pra você, só pela sua sinceridade. Que Obrigada, isso? viu? Não, Ó. eu precisava demais dessa carteira. Ó. Não posso perder, não. Obrigada. Gente, eu só segui a lei da gravidade, né? Peguei, entreguei, Entregou? peguei. 20 dólares, que maneiro, sortuda. Sorte, tudo é sorte. E aí? Cadê os milagres? Cadê? Nossa, tá demorando, hein? Tá demorando? Lomi, acorda para a vida. Se você não consegue acreditar em mim, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu faço, por tudo que eu possa fazer, você não vai acreditar por mais nada. Bem-aventurados são todos aqueles que creram sem ter visto nada. Será que é possível
uma pessoa ser cristão e ao mesmo tempo ser ateu? Será que é possível nós dizermos que alguém, como a menina dessa peça, diz que vai a uma igreja, que frequenta uma igreja, que ouve mensagens, que participa de uma igreja, mas que na verdade essa pessoa seja ateu? O termo em si, ele exclui essa possibilidade. Se nós olharmos por isso, se a pessoa é ateu, ele não pode ser cristão. Por definição da palavra, não. E se a pessoa é cristão, por definição da palavra, também ele não pode ser ateu. Mas o texto de Tito 1,16, que está aí na sua frente, diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eu sei que o texto vai além, porque ele está falando de uma classe de religiosos que, dizendo conhecer a Deus, vivem uma vida completamente diferente do Evangelho, no sentido do pecado. Mas como, e a parte que eu quero abranger com vocês aqui hoje, é como que nós podemos admitir a possibilidade de alguém ser um cristão e ao mesmo tempo ser ateu? E aí o que eu fiz? Essa semana eu quase virei um ateu, de tanto que eu li coisas sobre ateísmo, né? De tratados de ateísmo, de grupos que se reúnem por afinidade de serem ateus, por depoimentos filosóficos. E olha o que eu encontrei, que coisa interessante. Num site que promove o ateísmo no mundo, aliás, um site muitíssimo respeitado aqui nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Eles dizem o seguinte: aqui está, isso no site, uma definição bastante nítida do que é o ateísmo e do que nós cremos. E eu estou lendo para vocês o que está lá no site, traduzido. Estado de ausência de crença na existência de qualquer Deus, com letra minúscula, claro, ou deuses. Estado de ausência de crença na existência de qualquer Deus ou deuses. Aí você pode dizer, está certo, pastor, não existe Deus. A menina não é ateia, porque ela conversou com Jesus. Mas presta atenção, eles continuam dizendo o seguinte: mas há várias modalidades de ateísmo, as quais diferem fundamentalmente quanto à atitude do indivíduo para com a ideia da divindade. O ateísmo implícito, por exemplo, como o próprio nome indica, é a variedade de ateísmo que existe tacitamente. Nesse caso, o ateísmo não se fundamenta na rejeição consciente e deliberada da ideia de Deus, baseada em conceitos filosóficos e ou científicos, mas simplesmente existe enquanto um estilo de vida que não leva em consideração a hipótese da existência de algum Deus para se guiar. Isso está no site do ateísmo. Simplesmente existe enquanto um estilo de vida, não é uma definição filosófica ou científica da inexistência de Deus, mas quando um estilo de vida que não leva em consideração a hipótese da existência de algum Deus para se guiar. Portanto, a pessoa pode se dizer cristã, mas se ela tem uma baliza organizacional da sua vida, tem um prumo existencial que não leva em consideração a existência de um Deus com D maiúsculo e não minúsculo, porque nós não somos pluralistas, nós somos monoteístas, nós cremos em apenas um Deus. Se essa pessoa não vive de maneira que a sua vida seja guiada por essa existência divina, esta pessoa é um ateu, cristão ateu. Aí eu fui olhar, ver se existe a possibilidade de ser um cristão ateu, porque se ser ateu, pelos próprios ateístas, porque eu pensava, e muitos de nós talvez pensamos, que o ateu, ele não só nega a existência de Deus, como ele é contra Deus, ou como ele tem raiva de Deus, ou como ele está em guerra com Deus. Não, tem uma classe assim, mas há uma classe enorme que diz, não, ser ateu não é apenas rejeitar a existência daquilo que vocês chamam de divindade. Ser ateu é escolher uma prática existencial, um estilo de vida que não considera nenhuma baliza superior para que eu possa viver. E aí, olha o que eu descobri num site de um estudo acadêmico aqui da Yale University, aqui em New Haven, de 2
chamados cristãos ateus. 2 filósofos que se dizem cristãos, mas também se intitulam ateus. Um deles chama Thomas Altzer e o outro chama William Hamilton. Escreveram um livro chamado The Radical Theology. Olha o que eles escrevem nesse livro, que aliás eu tenho na minha biblioteca. Existem cristãos que são ateus devido à compreensão que têm de Deus e de Cristo. Por exemplo, eles afirmam que Jesus é a figura central do cristianismo, mas Jesus não é o fundamento da fé que eles precisavam ter. Jesus é um lugar para se estar, um ponto de equilíbrio. Jesus é um exemplo do que um cristão deve ser, mas não deve ser visto como Deus. Jesus é como um vizinho que você deve fazer parceria para ser melhor, ajudar os outros e avançar e melhorar a causa da humanidade. Agora, prestem atenção, entre os ateus que dizem que ser ateu é, inclusive, ou também, me corrigindo, ter um estilo de vida que não considera a existência de um Deus no sentido do investimento pessoal, ou seja, dizer que existe um Deus, mas que esse Deus influencie diretamente a minha vida e me dê balizas para viver, se os ateus dizem isso, e os cristãos que se intitulam ateus dizem, não, Jesus existe, ele só não é uma centralidade para a minha vida. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Então, à medida que eu estudava e lia, eu fui ficando mais estarrecido, que eu acho que nós estamos cercados de cristãos ateus. Jesus existe, mas Jesus não é a centralidade. Jesus existe, mas Jesus não é a baliza. Jesus existe, mas ele é apenas uma inspiração para eu me tornar uma pessoa melhor, um homem mais justo, uma pessoa mais bondosa, que tem o seu valor social, que tem a sua importância ética e moral, mas Jesus é apenas uma inspiração para eu ajudar a humanidade a me tornar melhor? Ora, a Bíblia diz que, fundamentalmente, a pessoa de Cristo é que Ele é o próprio Deus. Quando disseram para Jesus, mostra-nos o Pai, Ele disse, há quanto tempo eu estou com vocês? E vocês me dizem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que quem o rejeitava o Pai. Ou seja, Jesus não só era Deus encarnado entre os homens, como Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Entre tantas coisas que ele diz, eu sou, Jesus diz 8 vezes, eu sou. Uma dessas 8 vezes ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele não disse, eu sou uma porta, porque tem muita gente que diz, Jesus é uma porta. Essa porta ela pode ter uma aparência kardecista, essa porta pode ter uma aparência esotérica, essa porta pode ter uma aparência hindu, essa porta pode ter uma aparência, sei lá, taoísta. Jesus é uma porta. Não, Jesus não disse isso. Eu sou uma porta. Jesus não disse, eu me pareço com uma porta. Jesus não disse assim, se você olhar para mim, você vê uma porta. Eu sou uma passagem. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Depois você lê o Evangelho de João. Por que ele não disse alguma outra porta, sendo que Jerusalém tinha 12 outras portas, além desta porta das ovelhas? Por uma razão bem peculiar, e é isso que diferencia Jesus para nós, dessa ideia de referencial, de baliza, apenas para nos tornar melhor. Havia em Jerusalém 12 portas que davam acesso à cidade. Uma destas portas dava acesso a alguns poços que eram chamados de poços de Betesda, que você já leu em outro lugar na Bíblia sobre esse poço. Qual é a importância destes poços? É que quando o sacrifício era realizado no templo, os animais trazidos para o sacrifício eram trazidos através da porta das ovelhas, porque ali era feita a preparação sacrificial, a preparação cerimonial, para que aqueles animais imolados fossem oferecidos a Deus. Dá alguma lembrança aí na sua mente? Jesus não disse, eu sou uma porta. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Porque é através, obrigado querido, é através desta porta que eu e você
recebendo o sacrifício que Cristo fez em meu e em seu lugar, nos tornamos apresentáveis diante de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aquilo que Jesus fez por nós, nos libertando, nos dando vida e nos salvando. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu não sou uma porta. Não, é metafórico isso aqui. Não é que você vai, Jesus é uma porta literal. E nem é filosófico. Eu sou uma porta qualquer, uma porta que leva para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não. Jesus diz: eu sou a porta das... Porque eu e você, ovelhas do rebanho do Senhor, só podemos chegar diante do trono da graça se for através do sacrifício meu? Não. De ser bom? Não. De dar dinheiro? Não. De ser justo? Não. De ser uma inspiração para outros? Não. Eu só me torno filho de Deus se eu passar pela porta que conduz a Ele, e esta porta, simbolicamente falando, é Cristo Jesus, através do seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, cuidado. E aí eu separei algumas coisas para nós pensarmos nessa manhã, quais são as atitudes que às vezes, baseado no texto que nós lemos de Tito, capítulo 1, que pode indicar que talvez você seja um cristão ateu. Por exemplo, primeira característica, é aquele que diz que crê, mas não o conhece. Quem viu um vídeo de uma senhora velhinha que foi na Casa Branca essa semana, saiu no jornal, a própria Casa Branca fez um Twitter, uma senhorinha de 106 anos de idade, negra, a coisinha mais linda do mundo, foi ver o presidente dançando, 106 anos de idade, gente, uma inspiração. E eu fiquei olhando para aquele presidente, para sua esposa, e eu disse assim: eu sei quem é o presidente Barack Obama. Se alguém me perguntar assim, existe um presidente chamado Barack Obama? Eu tenho que dizer sim. Não há maneira de eu dizer que não, a existência dele não é mais passiva da minha prova, eu sei que ele existe. Mas se alguém me disser assim, você o conhece? Eu posso dizer, não, eu já fui num rally em praça pública que ele estava, e eu o vi de longe. Mas isso eu conheço. Ainda que eu tivesse numa assembleia como essa, que ele tivesse dado uma palestra, eu o conheço. Eu não posso dizer que não o conheço no sentido existencial. Mas eu também não posso dizer que o conheço no sentido interpretativo. Entendem o que eu estou dizendo? Bom, eu não sei do que ele gosta, eu não sei o que ele faz nas horas vagas. Eu não sei que tipo de pessoa que ele é fora do palco. Eu não sei quais são as aspirações da vida dele. Portanto, eu não o conheço nesse sentido. Ele existe, eu sei que ele existe. Aqui nessa igreja, eu tenho alguns amigos que caminham comigo há muitos anos, que às vezes eu estou aqui pregando para vocês, e quando eu termino, um deles chega perto de mim e fala assim, o senhor hoje não está bem. O tom da sua voz, o seu semblante. Me conhecem porque convivem comigo, não sabe apenas que eu sou o pastor Manuel, o pastor dessa igreja, e que vim aqui domingo e preguei um sermão para vocês, não. Eles me conhecem de quando eu estou triste, eu tenho uma certa feição. Quando eu estou feliz, eu tenho um certo timbre de voz. Então, por me conhecerem tanto, eles sabem diferenciar o dia que eu estou bem e o dia que eu não estou. Isto é conhecer. Todos vocês aqui nessa igreja, eu pressuponho que vocês conhecem, no sentido que eu apresentei o presidente desse país, Deus. Porque você conhece, você lê, porque você vê, porque você sabe, porque vocês vão a uma igreja. Mas você e alguns de vocês, melhor dizendo, talvez não podem dizer, eu conheço a Deus. E crer e conhecer a Deus são duas coisas totalmente diferentes. Veja o que o texto que você tem diante de você fala. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos negam a sua existência. É como se você criasse um paradoxo. Não, Deus existe. Mas ele não existe para me influenciar. Ele não existe para delinear os meus passos, ele não existe para fazer mudar a minha forma de pensar, ele não existe para controlar e governar os meus atos, a minha casa. Então você está negando a existência daquilo que você aprova. Entende o que eu estou dizendo? Você está dizendo, pastor, mas eu creio, isso já não é bom, não? Deixa eu te dar um texto, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Crer, no sentido que eu citei, de saber que existe um presidente negro pela primeira vez na história desse país e que ele governa essa nação, é um fato.
Daí a dizer que eu tenho por este presidente uma intimidade que me dá a entender as suas práticas e ações, eu não posso dizer isso. E é o que você precisa se perguntar nessa manhã. Eu posso dizer isso de Deus? Crer. Os demônios creem. Por que que eles creem? Porque é fato. Deus existe. Deus não está aí para ser provado, para ninguém brigar. Diz que tinha um ateísta numa cidade e ele resolveu desafiar Deus e desmascarar os cristãos. Ele chegou em praça pública, uma daquelas que vocês têm lá no interiorzinho de Minas, todo mundo se reúne na praça pública, porque em Goiás é metrópole, a gente vai para outros lugares, mais né, umas coisas diferentes, anfiteatros e etc. Né? Mas lá onde vocês se reúnem em volta da praça pública, diz que tinha um cara que falou assim, eu vou desafiar que Deus não existe e vou desmascarar esses cristãos. Ele falou assim, eu vou tipo de asneira contra Deus, e se Deus existe, ele vai me fulminar aqui nessa praça. E ele começou realmente. Ele começou, aliás, alguém me disse esses dias para trás, pastor, você viu aquela marcha para Satanás lá em São Paulo? Não tem tempo para ver marcha para Satanás, gente, mas não tem desejo, não é que não tem tempo, não tem desejo. Mas eu vi uma cena pequena que realmente chocou muito meu coração, da forma que o nosso país está caminhando com relação à afronta que estamos fazendo a Deus. Mas alguém disse assim, como é que Deus não acabou com aquele negócio? Eu vou te responder. O cara está lá na praça pública, fazendo a maior asneira, falando de Deus, que Deus não existe, que Deus não isso, que Deus não aquilo. E o povo para ver, porque a cidade do interior de Minas, ninguém tem nada para fazer, para ver os outros na praça, fazendo os negócios. Fosse em Goiás, estava todo mundo nas empresas, nas indústrias, fazendo o que se faz em país, em estado de primeiro mundo. Aí está lá todo mundo, e quando deu mais ou menos 6 horas da tarde, o cara disse, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que não existe esse Deus que vocês falam? Eu estou aqui xingando ele, falando asneira do nome dele, e ele não fez nada comigo. Aí tinha um senhorzinho lá no meio da turma, um homem crente, temente a Deus. Quando o cara parou de falar, ele falou assim, rapaz, você é besta demais. O nosso Deus é tão real, que tem 2000 anos que ele está tolerando todo tipo de insulto da humanidade. Você acha que você, um miserável desse, ia fazer o nosso Deus perder a paciência em 6 horas? E virou as costas. Isso é a prova de que ele existe. Queridos, você dizer que crê em Deus, não quer dizer que você conhece a Deus. E cuidado para você não caminhar e não conviver com essa ideia de que você diz, eu sei que Deus existe. Não é crer em Deus que muda o que você pensa e vive, é crer e conhecer a Deus. Veja o que Jeremias diz no capítulo 9. Aquele que tiver que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, ou que eu sou Deus. Segunda atitude que eu vejo demais as pessoas, que para mim são cristãos ateus. Eles creem, mas eles não obedecem. Eu fico imaginando se a Sara e o Pedro, meus filhos, ou os filhos de vocês, eu vou usar os meus de exemplo, eles dissessem assim, eu sei que meu pai existe, eu creio que ele existe, porque eu vejo ele aqui em casa, eu ouço a voz dele, eu toco ele, eu sei que meu pai está aqui em casa. Mas eles não me obedecessem. Como é que eu me sentiria como pai? Qual é o meu papel, qual é o meu valor nessa casa? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso depois de ter dado algumas surras, né? Mas o que é que eu estou fazendo aqui? E só para vocês saberem, que alguém me procurou semana passada, falou, pastor, você mandou bater nos meninos aqui, não sei o que tem. Vocês me entenderam, eu falei que tem uns que merecem. Mas só para você saber, eu nunca dei um beliscão, nem na Sara nem no Pedro. Nunca. Estão os dois aí para vocês se perguntarem. Eu nunca dei uma palmada nos meus filhos. Eu corrigi e ensinei os meus filhos sem nunca botar a mão neles. Só para vocês saberem, tá? Tem nada a ver com a mensagem de hoje, só para lembrar os outros. Okay. Mas então aquele que diz eu creio em Deus, mas não o obedece, é um cristão ateu. Porque qual é o objetivo de conhecer a Deus? Bom, eu preciso crer e eu preciso conhecê-lo. Para quê? Para que eu vou conhecê-lo? Para que os meus filhos vão me conhecer? Para que os meus filhos vão entender quais são os meus valores de vida? Para que os meus filhos vão entender o que eu penso sobre uma ou outra situação? Para que eles possam se amoldar a mim, que sou o patriarca daquela casa, que sou o pai deles. Então, se você diz, eu creio em Deus, mas eu não o conheço, você está agindo como um ateu. Se você diz, eu creio em Deus, mas eu não o obedeço, ateu 2 vezes. E olha o que João diz assim,
sabemos que o conhecemos, primeira epístola de João, capítulo 2, sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Primeiro ponto que de desígnio se uma pessoa conhece a Deus ou não, é a obediência. Porque ele continua dizendo assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, desculpa a palavra, está na Bíblia, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então aquele que diz, eu creio em Deus, eu conheço a Deus, mas eu não obedeço, a Bíblia diz, você é mentiroso. A verdade não habita no seu coração. Porque o fato de conhecermos a Deus tem um fator determinante, que é a finalidade de nos libertar do domínio opressor de Satanás, a quem nós estávamos subjugados, para agora, livres pela graça de Deus, podermos obedecer àquele que deu a vida por amor de cada um de nós. Conhecer e obedecer. Quem vive sobre as suas próprias interpretações da vida, quem acha que a vida é determinada pelo que ele acha, e não pelo que Deus determina, e eu sei que numa sociedade pluralista, pós-moderna como a que nós vivemos, é até uma loucura dizer isso para vocês, porque cada um tem a interpretação da própria vida, mas a palavra de Deus é a mesma, ela foi ontem, ela é hoje, ela será para sempre. Deus é para ser conhecido pelos seus filhos, obedecido pelos seus filhos. Portanto, a sociedade pode dizer o que quiser. Número de pessoas fazendo uma coisa não valida, número de pessoas defendendo uma ideia não torna aquela ideia certa. Se você não conhecer a Deus e obedecê-lo, o conhecimento de Deus não existe na sua vida. Você vive como um ateu. E isso é muito triste. Porque crer e conhecer a Deus tem que me levar diretamente a obedecer os seus mandamentos, a obedecer o que Ele me ensina na sua sagrada palavra, a obedecer o que Deus, que é o meu Criador, o meu Redentor, o meu Senhor, tem em mente para mim. E aí eu fiquei pensando, escrevendo essa mensagem, eu falei, Senhor, eu acho que o mundo cristão hoje está muito mais ateu do que nós imaginamos, gente. Porque eu converso com uma mocinha que está dormindo com o namorado, e eu digo para ela, filha, está errado. Mas está errado, você é as ruas, pastor. O senhor? Não é moral. Entende o que eu estou dizendo? Não é questão de ser liberal, de ser ortodoxo. Não é moral. Você é cristã? Sou. Mas Deus sabe que eu amo meu namorado, então eu posso dormir com ele, transar com ele. Não, você não pode. Porque ele diz que não, que esse ato é reservado para uma maturidade relacional que nós chamamos de matrimônio. Não é agora para a sua vida desse jeito, não é nesse momento. Não, senhor, mas o senhor é que está dizendo que é assim. Não, mas Deus, não. E você pode ficar 1 hora discutindo com a pessoa. Se ele deve fumar maconha, se ele deve transar, se ele deve agir com o dinheiro dele, como se não existisse um parâmetro além das leis. Porque tem gente que fala o seguinte, se eu conseguir andar na linha da lei, mesmo que ele esteja quebrando todo o mandamento divino, ele acha que está certo. Então eu acho que o nosso cristianismo está muito mais ateu do que qualquer coisa. E eu acho interessante que Jesus disse, irmãos, se a justiça, e veja o que ele está dizendo, se a justiça, se a interpretação da vida de vocês não ultrapassar em muito essa questão legalista, moralista, social e ética, vocês não me conheceram. E é daí que vem as interpretações assim, alguém te deu um tapa de um lado do rosto, oferece o outro. Não é que ninguém é babaca de ficar bate aqui, não é isto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que há uma interpretação da lei que diz o seguinte, alguém te deu um tapa no rosto, você dá nele um tiro, por exemplo. Porque é olho por olho, dente por dente. Não, o que eu estou dizendo para vocês é que se alguém te ferir de um lado, oferece o outro. É uma lei que ultrapassa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando nós somos ganhados pelo amor de Deus, atraídos a Ele, quando eu creio e o conheço e o obedeço, há uma dilatação da capacidade de me amoldar à vontade de Deus, mesmo que aparentemente eu esteja fazendo contrário às leis ou à estrutura organizacional de um lugar, não. Alguém tentou levar sua capa, oferece a túnica, é uma lei da não resistência, da generosidade. Olha, o sexo, o adultério, não é ir para a cama com a mulher, com o homem, que estão em relações
de matrimônio diferente. Não, é contemplar no coração. Matar não é levar para a sepultura, é odiar no coração a ponto de querer ver aquela vida não mais existindo. Então Jesus disse, vocês não estão entendendo que crer em mim, me conhecer e me obedecer tem implicações maiores. Faz sentido para vocês, gente? Estou conseguindo comunicar para você o que eu quero? Muito cuidado, porque eu fiquei extremamente... E não era julgando nenhum de vocês, é pensando na composição do cristianismo hoje. É claro, eu sou pastor de uma igreja local, eu preciso pensar a partir da minha igreja local, mas de ver como que as pessoas estão entendendo que podem ser cristãos assim. E se eles não estão dessa maneira, entrando automaticamente num quadro que nós chamamos de ateus cristãos, que por definição etimológica já deveria excluir a outra. Se eu sou cristão, não posso ser ateu. Se eu sou ateu, não posso ser cristão. Terceiro, tem gente que crê, diz eu creio em Deus, mas não confia. Vive como se a sua vida estivesse só nas suas mãos. Os medos, os traumas, as decisões, as questões da vida tivessem que ser seguradas por você. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 9. Os que te conhecem, ó Deus, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, porque tu jamais os abandona. Os que te conhecem, ó Deus, os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Novamente, deixa eu usar um exemplo da minha casa. Imagina se a Ana, minha esposa, a Sara e o Pedro, que me conhecem, que sabem que eu existo, não tivessem confiança que eu quero o melhor para a nossa família. E eles tivessem que toda hora ficar vigiando como é que eu estou gastando meu dinheiro, o nosso dinheiro, como é que eu estou investindo aquilo que é da nossa família. E eles tivessem que ficar tremendo, por assim dizer, nos cantos, pensando que qualquer dia nós vamos ficar na miséria, porque o meu pai não pensa no bem-estar nosso. Isso traria saúde emocional para a minha casa? Isso traria saúde emocional para o relacionamento? Imagine você, aqui nessa igreja, que talvez me conheça tão pouco, que conhece tão pouco os líderes dessa igreja, e você tivesse que a cada centavo que você vai doar, você dizer assim, hesitante, nossa, mas se esses homens fizerem besteira com esse dinheiro, se isso pode arruinar a moral do evangelho, isso pode, não do evangelho, né, dessa igreja, a aparição do evangelho, porque o evangelho está muito além de nós, isso pode arruinar, não, você não teria saúde emocional para estar aqui. Eu tenho certeza que a Ana, a Sara e o Pedro, eles dizem o seguinte, eu conheço meu pai, e eu confio, por conviver com o meu pai, por observar as atitudes do meu pai, que o meu pai vai agir sempre, pensando no bem-estar da nossa família. Tornaria-se anti-família, se eu vivesse numa casa que ninguém confia em mim. E daí, pais, a gente poderia parar aqui e fazer um parêntese, né? Quantas crianças estão adoecidas porque não confiam que a casa vai existir amanhã? Não é que ela vai cair. É que elas não veem afirmação de compromisso de pai e mãe. Então os meninos estão tremendo por dentro, pensando, um dia anoitece e não amanhece. São crianças que crescem com traumas emocionais, com desvios psicológicos que vão ter desdobramento nos relacionamentos futuros, porque eles não têm segurança. É o pai que grita toda hora dentro de casa, um dia eu saio dessa porqueira, essa casa. Vocês não sabem o que é porqueira, talvez. Um dia eu largo vocês vão ver. Cadê? Não. Confiança. E às vezes a gente age com Deus dessa maneira. É o cara que estava caindo num precipício. Ele conta como se fosse um sonho isso, mas ele estava caindo num precipício, caindo. Sabe aquela sensação horrível que a gente tem quando está caindo num buraco? Você já sonhou isso? Não. Você está caindo. Já sonhou, gente? Conversa comigo. Deixa eu ver se eu sou o único que sonho aqui nessa igreja. Está caindo. Aí ele estava caindo, desesperado, ele viu uma raiz e ele se agarrou à raiz, assim. Ó. Aí é igual aqueles filmes, né? A raiz vai soltando a terra, vai soltando assim. E ele começou a gritar, Deus me ajuda, me socorre. Aí ele falou assim, cadê Deus? Deus falou, estou aqui, me socorre. Ele falou, tá bom, então solta da raiz. Aí ele virou e falou, tem outro Deus aí não? A gente crê, mas a gente não confia.
Eu é que sei, diz o Senhor ao profeta Jeremias, que pensamento tem a vosso respeito, pensamentos bons, de paz, pensamentos para prover a vocês o melhor. Deus te ama. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Deus te ama. Ora, se Deus te ama, se um filho e uma filha creem no amor paterno e materno a tal ponto que diz o seguinte: eu sei que meu pai e minha mãe querem o melhor para nós, para mim, uma criança dizendo, e tem pai e mãe imperfeito e pecador, quanto mais nós que temos por pai o Criador dos céus e da terra, gente. Se você não é um ateu na sua fé, você precisa confiar em Deus. Crer que Ele existe, conhecê-lo, obedecê-lo e confiar em Deus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. As coisas vêm, o vento da vida bate, gente, e joga a gente de um lado e para o outro, mas eu não estou perdido no cipoal da vida. Eu estou nas mãos do meu Senhor. E se você não conseguir colocar isso no seu coração, você nunca vai ser um verdadeiro cristão. Por último, o que é o quadro que nós deveríamos buscar, então, para não sermos um cristão ateu? Nós precisávamos criar 4 pilares na nossa vida. Que esse texto de Tito, eu acho que ele nos mostra juntamente com os outros que nós já analisamos aqui nessa manhã. Eles dizem que Deus existe. Vou ler de novo o texto para vocês, só para vocês poderem me acompanhar, em vez de eu fazer apenas uma citação. Eles afirmam que conhecem a Deus. Deus existe e eles conhecem a Deus. Mas por seus atos o negam. São pessoas detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Qual deveriam ser esses 4 pilares para a gente encerrar nossa reflexão aqui e transformar a New Life não numa igreja cristã ateia, mas de verdadeiros filhos de Deus? Amém, gente? Primeiro, nós cremos em Deus. Carol colocou uma música no louvor que me alegrou demais. E eu vou dizer para vocês por que me alegrou. E vocês, por favor, me entendam sem me julgar. Se eu descesse esse corredor aqui, chegasse ali no meio e dissesse assim, para qualquer um de vocês, direita ou esquerda, o que você crê? Qual é a primeira frase que você ia me responder? Eu quero ser ingênuo o suficiente de pensar que a maioria de vocês ia dizer assim, eu creio em Deus. Certo? Estou errado? Há uma citação histórica que se tornou muito mal usada ao longo do cristianismo e, por consequência, abandonada pelo movimento evangélico, por se achar que esta afirmação era uma crença, era uma reza católica, e que não é, chamado credo apostólico. O credo, por que eu fiquei feliz com a música que a Carol colocou? Demais. Porque vocês cantaram o credo. Creio, a música diz, creio em Deus. O que é o credo? O credo eram os irmãos da igreja primitiva. Presta atenção para você não sair daqui dizendo o que eu não disse. E quem vai me ouvir aí gravado? Os irmãos da igreja primitiva precisavam dar um sumário da sua fé. Do que eles criam? O que vocês creem? Cremos, isso não tem nada a ver com a igreja católica, precede a igreja católica, está certo. Foi formatado em um dos concílios, mas o concílio não era católico romano, o concílio era cristão. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você concorda comigo? Amém. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Deus tem mais de um filho? Não, Jesus é o unigênito Filho de Deus. Amém. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Você tem alguma dúvida? Leia a Bíblia. Nasceu de uma menina, de uma mocinha virgem chamada Maria. Você é contra? Também está na Bíblia. Ele não nasceu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Gente, estou entrando em terreno minado aqui para vocês, né? Foi crucificado, morto e sepultado. Verdade ou mentira? Nosso Senhor foi abusado, chicoteado, espancado. É isso que os irmãos lá atrás estavam dizendo. Isso não é reza católica, irmãos. Foi
da sua liturgia de oração, se eu posso colocar assim. Mas essa é uma definição cristã do que nós cremos. Jesus Cristo morreu, Ele subiu aos céus, Ele vai voltar, Ele vai julgar vivos e mortos, porque Ele é o Senhor. E é nisso que nós cremos, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós cremos. Então nós precisamos crer que Deus existe para além de uma ideia fantasiosa, de uma mitologia, de um ser que existe para governar o universo. Eu creio porque eu o conheço. Eu prossigo em conhecê-lo. A cada dia Deus se torna mais real para mim. Estava conversando com 2 amigos essa semana que durante um lanche eles me contaram de uma pessoa que eles conheceram. Um senhor que tinha tanta intimidade com Deus em oração que ele conversava com Deus, assim, em voz alta. E ele chegava num lugar e falava: Deus, como é que é? É para mim fazer isso? Tá, mas é tal hora, é tal dia? Maravilha, conhecer, esse é o nosso Deus. Ele não é o presidente do país que eu sei que ele fala num speech. Deus fala comigo e com você. Então eu creio e eu o conheço, e é por isso que eu não sou um cristão ateu. Eu não, mano, eu não. Eu sou uma representação de você aqui nessa manhã. Mas eu não só creio e o conheço, eu obedeço a sua palavra. Mais prazer tem o Senhor em que se obedeça, em que o obedeça, do que em que se sacrifique, que faça todo tipo de penitência. O Senhor ama aquele que obedece. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O cristão, ele crê, ele conhece, ele obedece. Diz amém para mim, se eu ver se você está aqui comigo, que eu vou terminar já. Mas além de crer, de conhecer e de obedecer, tem uma outra perna aí nessas 4 colunas que eu queria terminar com ela. Quem crê, quem conhece, quem obedece, automaticamente precisa servir. Porque a crença e o conhecimento e a obediência em Deus só me levam a uma coisa: ao próximo. Resume a lei para mim: amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, toda a tua força e o próximo. Quem diz que crê, que ama e que conhece a Deus e não serve o seu semelhante, está se enganando. E é isso que Tiago disse: mostra-me a tua fé. Mas não, eu creio. Não, mas mostra-me. Essa fé precisa desembocar em boas obras. De amor ao próximo, de servitude ao irmão, de compreensão do amor altruísta de Deus que Ele nos chamou para viver de igual modo. E é por isso que o Salmo de número 40, o versículo 8, diz assim: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Quem ama a Deus, ama o próximo. Para se amar a Deus, é necessário crer que Ele existe, porque com a boca se confessa aquilo que se creu no coração. Para crer, para ir um passo além, nós precisamos conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer o Senhor a cada dia, que se revela a nós através da oração, através da prática da leitura bíblica, e como diz um teólogo que eu gosto muito, ele diz assim: eu ando pelas ruas sempre com um senso de surpresa. Porque eu nunca sei em que esquina eu vou virar e que o rosto de Deus vai estar na pessoa que eu olhar. A gente vai conhecendo a Deus. E ao conhecer a Deus, nós vamos obedecendo a Deus. E o desembocar desse obedecer a Deus é servir a Deus. E tem gente que diz: eu sirvo a Deus. Como que você serve a Deus? Eu estudei a Bíblia academicamente por 15 anos. Eu não sei como é que eu sirvo a Deus. Eu só sei como eu posso servir a Deus servindo uma pessoa. Porque Deus, a figura Deus, não precisa de nada meu. Deus não quer o meu dinheiro. Quando a gente fala assim: vamos trazer o nosso dinheiro para Deus, vocês sabem que isso é metáfora e conversa de pastor para você trazer o dinheiro. Porque não é para Deus. Nós vamos fazer o trabalho de Deus entre pessoas, você entende isso? Então como é que eu digo eu amo a Deus e eu não abraço minha irmã, meu irmão?
e eu não sirvo quem precisa? Como é que eu digo eu amo a Deus e eu não visito o órfão, o doente, a viúva? Como é que eu digo eu amo a Deus e aquele que chora nunca tem o meu ombro para escorar? Como é que eu digo que eu amo a Deus e as minhas mãos nunca socorrem ninguém? Não, eu não amo a Deus, eu amo a mim mesmo. Debaixo de uma égide de religiosidade para um bem-estar da minha mente. Mas eu não amo a Deus. Se eu amasse a Deus, se eu obedecesse ao Senhor, meu coração se desdobraria para essas áreas, porque é isso que Ele manda na palavra dEle. E é por isso que a tristeza às vezes invade o coração de um pastor, quando ele percebe numa congregação pessoas com tantos dons, talentos, preciosidades dadas por Deus, e que enfiam tudo aquilo numa sacola existencial e lacra a boca para viver uma vida absolutamente egoísta e ainda dizem o seguinte: eu conheço a Deus. Será? Será? Será que você não está, sem perceber, gradativamente se tornando um cristão ateu? Que o Senhor nos livre, que o Senhor livre a nossa igreja, que o Senhor livre a cada um de nós de descer por esse caminho, amém, queridos? Entrega a sua vida ao Senhor, creia, não só creia nele, conheça esse Deus, que é o seu Deus. Ele não é o Deus do pastor do púlpito, ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, que quer que você o conheça pela voz, no meio do barulho das multidões. Eu e a Ana temos um assovio que desde que a gente era namorada a gente usa, porque para o meu nenhuma honra, para mim, eu namorava escondido com a Ana, então não podia ir lá bater na porta e falar assim: Dona Odete, vim namorar a vossa filha, irmão ali do meu querido cunhado Fabinho. Não. O que eu fazia? Eu não devia contar essas coisas para vocês, né? Porque depois os outros pegam. Eu subia numa árvore no quarteirão de cima da rua e assoviava. E ela sabia que era eu. Porque nós combinamos um assovio. Pergunta ela para você ver. E pode estar assim numa sala com 500, eu garanto para você. Eu posso chamar ela: Ana, meu bem, minha flor, minha amada. E ela está lá dura. Se eu assoviar, ela olha. Porque às vezes ela não sabe que sou eu que estou chamando de flor, de bem, de amada, disso. Mas o assovio ela conhece. Você tem que conhecer a Deus. Canarinho de Jesus, né? Você precisa conhecer a Deus, tem que ter um negócio que você fala assim: esse é o meu Deus. Eu sei, está no meio de tanto barulho, mas eu sei que esse ponto aqui é o meu Deus. Eu sei quando é Ele. Eu sei quando é a voz do meu Senhor, do meu Pai, do meu amado. Eu sei que é. Mas tudo está dizendo o contrário. Mas eu sei. É igual um pai e uma mãe que entra num salão, chora 10 crianças. Você fala: o meu chorou. Mas só está doida? Tem 10 chorando. Não, o meu chorou no meio dos 10. Tem 10 lá, um que chorou é o meu. É ou não é, gente? A gente conhece o cheiro dos filhos da gente. Você pega 3, 4, 5 camisetas de menino suado, fedorento, você chega e fala: esse aqui é o meu. Esse é meu filho. Você precisa conhecer a Deus, obedecer a Deus. E você precisa, acima de tudo, deixar com que esse amor se desdobre em servir a Deus. Amém? Vamos orar por isso um pouquinho? E por favor, não levante e saia durante a oração, porque eu quero ainda dar alguns avisos para você importantes. Feche os seus olhos, diga para o Senhor: Senhor, será que eu tenho me tornado um cristão ateu? Será que a minha fé, ela tem o mesmo parâmetro de alguém que se intitula ateu? E aí é hora de você se dobrar em pedido de perdão a Deus. Porque não é isso que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus diz que aos teus servos, aos filhos, o Senhor se dá a conhecer. Senhor, nós queremos afirmar aqui nessa manhã que nós cremos no Senhor, é verdade. Mas, ó Deus, há no nosso coração um desejo enorme de Te conhecer. Nós não queremos apenas saber que o Senhor existe, que o Senhor criou os céus, a terra, não. Nós queremos saber que isso tem a ver com o Manuel, com o Paulo, com o Pedro, com a Carol, com a Grazi, com cada um de nós, Senhor. Aqui hoje, conhecer, ouvir Tua voz, saber que é o Senhor. Através desse conhecimento, a Deus, Te obedecer. Senhor, nós temos ouvido tantas vozes, mas o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas, ou seja, aquelas que me conhecem, ouvem a minha voz. No meio de tantas vozes, eles sabem decifrar a minha. Nós queremos Te conhecer, Senhor.
E nós queremos te obedecer ao ouvir essa voz que é tão peculiar, tão singular, tão única. Te obedecer. Te obedecer, Senhor, em tudo que o Senhor ensina na Tua palavra. Sem relativismo. Nada, nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos seguir os Teus passos, os Teus caminhos, nem ir um pouquinho a mais, nem ficar um pouco para trás. Nós queremos seguir o exemplo que Pedro disse, que Jesus escreveu para que nós andássemos nele. E, Senhor, que essa obediência se desdobre para o outro. Nós queremos te servir, Senhor. Essa comunidade pode impactar essa cidade. Essa comunidade pode impactar esse estado, pode impactar essa nação, pode impactar o mundo. Se nós te obedecermos e essa obediência nos levar a ser para o outro, a amar, a ajudar, a acolher, a pregar o evangelho, a discipular, a formar grupos que se reúnem em torno do teu nome. Deus querido, desperta a New Life, desperta a minha vida, desperta a nossa vida, para que nós sejamos uma comunidade, ó Deus, absoluta e totalmente cristã, 100% cristã, 100% que caminha com o Senhor e que propaga o teu nome a todas as pessoas, e que o mundo saiba que existe num lugar pessoas que te amam, e que essas pessoas vão para suas vidas, não apenas dizendo Deus existe, mostrando que Deus existe, e vivendo de maneira que Deus existe, e servindo de maneira que Deus está nelas. Deus está nelas. Quando a gente der uma comida para alguém, alguém não vai dizer Deus existe, alguém vai dizer Deus me deu um prato de comida hoje. Assim como aquela moça da peça precisava ver que o Senhor continua agindo, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E os filhos de Deus aqui digam amém.